Esdras, capítulo 1. Quem dentre vós é de todo o seu povo, seja seu Deus com ele, e suba a Jerusalém de Judá, e edifique a casa do Senhor, Deus de Israel. Ele é o Deus que habita em Jerusalém. Versículo 3. Ainda que não esteja em ordem cronológica, o livro de Esdras apresenta fatos históricos de grande relevância na história de Israel e inclui datas e acontecimentos que se encaixam perfeitamente no cenário profético histórico mundial. Antes mesmo de cumprir-se a invasão babilônica, o profeta Jeremias já havia predito a libertação do povo após os 70 anos de cativeiro. Assim diz o Senhor: logo que se cumprirem para a Babilônia 70 anos, atentarei para vós outros e cumprirei para convosco a minha boa palavra, tornando a trazer-vos para este lugar. Jeremias capítulo 29, versículo 10. De forma mais precisa, Isaías já havia profetizado acerca disso, recebendo de Deus a revelação quanto ao nome do Rei Libertador. Assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro, a quem tomo pela mão direita, para bater as nações ante a sua face, e para descingir os lombos dos reis, e para abrir diante deles as portas que não se fecharão. Isaías capítulo 45, versículo 1. Lembrando que o profeta Isaías foi conterrâneo de Ezequias e de Manassés, muitos anos antes do domínio de Babilônia e da queda deste império pelo reino persa. A reconstrução do templo consistiu na primeira obra que o Senhor idealizou que seu povo fizesse, como um meio de resgatar o relacionamento outrora quebrado. Movidos pelo despertamento espiritual divinamente obtido, alguns decidiram voltar, obedecendo às orientações estabelecidas no decreto de Ciro. A maioria dos judeus, porém, havia criado raízes na terra do cativeiro e, rejeitando o chamado de retornar ao seu lar original, preferiram enviar parte de seus recursos para ajudar o pequeno grupo que subiria a Jerusalém. O Senhor estabeleceu os marcos da história da humanidade e os firmou com o selo de sua fidelidade. Assim como nenhuma de suas promessas jamais falhou. Josué capítulo 21, versículo 45. As pontuais profecias acerca dos tempos têm se cumprido com assombrosa precisão. Mas acima de datas e escatologia, há uma mensagem central e cuidadosamente delineada para o seu povo de todas as épocas. Edifique a casa do Senhor, pois está escrito: não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. 1 Coríntios capítulo 3, versículos 16 ao 17. Em tempos de última igreja, Apocalipse capítulo 3, versículos 14 ao 22, e às vésperas da última trombeta, Apocalipse capítulo 11, versículos 15 a 19, Deus está despertando o espírito de um povo apercebido ao seu chamado. Ao tempo em que o Espírito Santo está sendo retirado da terra, também está sendo derramado sobre toda a carne. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Joel capítulo 2, versículos 28 e 32. Tão perto como estamos de subir ao lar eterno, não se apegue a este mundo, mas permita que o Espírito Santo assuma o controle de sua vida, de forma que você faça o que Ele pede de ti, que pratiques a justiça e ames a misericórdia e andes humildemente com teu Deus. Miqueias capítulo 6, versículo 8.
Tudo o mais, amados, reforma de saúde, vida no campo, modéstia cristã, tudo que faz parte do estilo de vida requerido por Deus ao seu remanescente, não faria sentido algum se não fosse a anuência do homem a uma obra que é divina. A comunhão diária com Deus é imprescindível nesse sentido. Não negligenciemos o privilégio da oração e do estudo da palavra. Jesus continua sendo Deus conosco e para isso nos deu o seu Espírito. Deixe que o Espírito Santo dirija a sua vida de modo que se cumpra a palavra do Senhor através de você. Que sua vida testemunhe de que ainda existe na terra heróis da fé que manifestam estar procurando uma pátria. Hebreus capítulo 11, versículo 14. Um povo que está esperando e apressando a vinda do dia de Deus. 2 Pedro capítulo 3, versículo 12. Vigiemos e oremos. Bom dia, Santuário do Espírito Santo. Oremos pelo batismo do Espírito Santo. Oremos uns pelos outros. Rosana Garcia Barros.